Todo ano eu reviso minha lista de valores e condutas para que eu tenha uma vida significativa, para que eu cumpra minhas grandes metas e objetivos e principalmente para que eu tenha crescimento e possa gerar o máximo de valor para todos que estão ao meu redor. E hoje eu quero compartilhar essa revisão mais recente, contextualizada para esse cenário exato que nós estamos vivendo instantaneamente. Portanto, esses são os princípios que eu penso que podem impulsionar nossas vidas, nossa atuação comunitária, nossa carreira, da forma mais excepcional e de uma maneira dinâmica, mas que sempre seja super alinhado com nossos valores mais profundos. Então, para esse ciclo de 2023, eu praticamente defini 14 princípios. O primeiro é abraçar a transparência. Transparência é algo essencial para construir relacionamentos sólidos e confiança mútua. Quando você é aberto e honesto em suas interações pessoais e profissionais, se cria um ambiente de confiança. E esse ambiente de confiança promove colaboração, promove troca de ideias e gera inovação, e gera transformação, e gera a mudança necessária para o momento que a gente vive. Então, trocar informações relevantes com as pessoas, sendo sempre transparente sobre quais são suas intenções e motivações, talvez seja uma ação crítica. O meu segundo ponto é absolutamente importante, é a escuta ativa. Escutar ativamente é fundamental porque você entende a perspectiva e necessidade da outra parte. Quando você realmente ouve e você valoriza a opinião das pessoas, do seu cliente, parceiro de trabalho, você ganha insights valiosos que podem te levar a soluções inovadoras e a colaboração eficaz. Então, minha dica é sempre procurar escutar muito, fazer perguntas claras e demonstrar interesse genuíno pelo que os outros têm a dizer, o mesmo respeito que você espera para você. Agora, descobrir sua verdadeira contribuição também te ajuda, porque refletir sobre nossas habilidades, talentos únicos, faz com que a gente possa potencializar essa contribuição que a gente quer gerar. Quando nós alinhamos nossos pontos fortes com as necessidades de um time, de uma organização, de uma comunidade, nós podemos aproveitar ao máximo esses ângulos e criar um verdadeiro impacto positivo. Então, você procurar identificar essas áreas em que você se destaca e você procurar potencializar a utilização disso em favor dos outros também, além da sua carreira, é fundamental. Agora, estabelecer metas ambiciosas é um ponto crítico, porque se desafiar é uma forma de impulsionar o crescimento. Quando você define metas e objetivos desafiadores, a gente acaba expandindo nossos limites e a gente acaba buscando e estimulando a inovação e o aprendizado contínuo, e isso faz com que a gente se mantenha vivo. Agora, essas metas precisam ser realistas, mas elas têm que exigir esforço e dedicação para serem alcançadas. De nada disso serve se você não conseguir colocar foco nessa realização dos objetivos. Então aqui é hora de você não perder tempo justificando ações e sim conquistando em protagonismo, em fazer com que seus resultados aconteçam, focando essa energia em executar as tarefas e priorizar para buscar resultados tangíveis, quaisquer que sejam. E isso sim vai ser evidência do seu desempenho, da sua habilidade, da sua dedicação. Então a palavra-chave aqui é priorização para aquilo que é importante, tomar cuidado com distrações e urgências que possam te desviar dos objetivos principais. O meu sexto item, ele tem a ver com adotar a inovação e a perseverança. A busca constante por melhorias e a disposição para enfrentar desafios são características-chave de uma pessoa que almeja sucesso. Quando a gente abraça, então, esses dois fatores, inovação e perseverança, diante dos obstáculos que com certeza vão vir, a gente se torna antifrágil e a gente se torna cada vez mais capacitado a superar essas adversidades. Estar aberto a novas ideias, buscar consistentemente maneiras novas de aplicar aquela criatividade que é inerente à sua vida é um bom caminho. Entretanto, buscar motivação e procurar entender que depois de uma dificuldade vem um bom caminho é crítico. Agora, habilidades analíticas e de ordem financeira e de dados é hoje algo essencial, principalmente para tomar decisões informadas e contribuir para que a gente consiga ter nossas iniciativas atingidas. Buscar conhecimento nessas áreas, participando de cursos, workshops, buscando melhores práticas é a minha dica. Essas habilidades elas fornecem uma base sólida para avaliar riscos, identificar oportunidades e alcançar resultados positivos em meio ao caos. Por falar em risco, o meu oitavo item tem a ver com risco calculado. Assumir algum tipo de risco é sempre característica de pessoas que conseguem galgar.
novos passos, mas avaliar o benefício e o risco para determinar o que é possível, o que é viável dentro do seu estilo de vida, do seu momento, é crítico. Então, esteja sempre preparado para sair da zona de conforto e aproveitar oportunidades que surjam, mas tome muito cuidado para que o risco não seja maior do que você consegue administrar e você aceita, e isso é uma decisão pessoal. Em nono lugar, assumir a responsabilidade de criar oportunidades. Então, em vez de reclamar de circunstâncias e a culpa é sempre dos outros, do momento e ter uma explicação, a responsabilidade é nossa pela nossa trajetória. Então, ser proativo na criação de oportunidades, de buscar novos desafios, de expandir nossa rede de contatos e de conhecimento é uma tarefa cotidiana e é essencial para alcançar o sucesso. Identifique lacunas ou necessidades no seu ambiente de trabalho, na sua vida, e buscar essas maneiras de contribuir, lembrando que protagonismo é a palavra-chave aqui. Como o tópico número 10, manter o foco e entregar resultado. Ou seja, gerenciar as iniciativas de uma maneira super eficaz, priorizar tarefas, alocar recursos adequadamente e manter foco. Não adianta querer fazer muita coisa e atingir poucos resultados. É importante focar, atingir o resultado dentro do prazo estabelecido. A sua capacidade de cumprir responsabilidades é fundamental para que a gente construa uma reputação sólida. Portanto, aqui eu falo de planejamento, falo em gestão de tempo, falo em estabelecimento de metas e prazos realistas. O meu item 11, ele é muito importante porque eu proponho o equilíbrio entre a busca da tecnologia e da humanidade. Estar atualizado com relação a tudo que é tecnológico é fundamental, nos mantém competitivos, mas a gente não pode perder e subestimar o valor das conexões humanas. Valorizar a empatia, bondade, compreensão em todas as interações que a gente tem no dia a dia, criando relacionamentos sólidos e duradouros, tem um valor inestimável para o futuro. A tecnologia, ela carrega ferramentas que vão ser muito úteis para você. Entretanto, isso não substitui o contato pessoal e principalmente a comunicação clara, objetiva e transparente. Tudo isso, a gente não pode deixar de lado a busca da excelência, mas equilibrar isso com a qualidade de vida. Buscar excelência em tudo que a gente faz, sem priorizar o seu bem-estar e sua qualidade de vida, significa que você não vai conseguir perpetuar esse plano. Portanto, cada um tem um limiar, e essa identificação e essa sensibilidade para perceber quais são suas possibilidades em termos físicos, em termos de saúde mental, ela é muito importante, para que você estabeleça seus limites. Definitivamente uma angulação de 360 graus, olhando aspectos espirituais, aspectos físicos, aspectos de relacionamento com família, e você colocar meta para todos esses ângulos. Isso é crítico para compor essa grande figura de sucesso que você quer construir. Agora, de nada disso adianta se você não for fiel aos seus valores e princípios, mesmo diante das situações desafiadoras. Nossos princípios e valores devem guiar definitivamente as decisões e ações que a gente toma, porque isso assegura a integridade e a consistência daquilo que a gente faz. Tomar decisões éticas, mantendo-se fiel aos princípios e entendendo claramente o impacto daquilo que eu faço nos outros, na comunidade, no mundo, no país e ao meu redor. Meu item 14, ele é o seguinte: sirva a comunidade, porque muito daquilo que a gente tem é um presente e eu preciso devolver isso para quem é menos favorecido e causar um impacto positivo. Seja voluntário, apoie iniciativas locais, participe de atividades que promovam o bem-estar dos outros, porque fazer o bem ao outro traz uma energia espetacular para a gente e faz a nossa vida se transformar também. E enquanto você está fazendo isso, você se desenvolve como ser humano, e isso volta àquele meu modelo 360 graus. Portanto, a história toda que eu procuro perseguir é sempre buscar o sucesso sem comprometer nenhum valor pessoal, numa abordagem que é dinâmica e consciente, porque as coisas estão mudando com muita velocidade. Eu definitivamente acredito que você conheça cada um desses 14 tópicos que eu mencionei aqui. A minha provocação é: procure usá-los no seu dia a dia, traduza isso em hábitos, traduza isso em ações, um passo de cada vez. Porque quando você conseguir integrar seus valores ao seu sonho, o caminho para o sucesso vai ficar muito mais simples e muito mais fácil e muito mais gostoso e gratificante. E quando você consegue, além disso, gerar bem para as pessoas que estão ao seu redor, isso vai te retroalimentar com uma força impressionante e vai fazer com que a sua transformação seja ainda mais poderosa. Mas lembre-se,
um passo de cada vez.